volta com uma composição química, dessa vez falando sobre os lipídios. Tá? Muita gente generaliza e bota como sinônimo de gordura. Não. Vamos ver devagarinho, vamos entender que gordura é um tipo de lipídio, nem todo lipídio é uma gordura. Então, para começar, os lipídios são ésteres. O pessoal da química é ésteres de ácidos graxos e glicerol. O glicerol é um álcool, né? Um álcool. E os ácidos graxos são ácidos carboxílicos com uma cadeia carbônica longa. Muitos têm 15, 16, 17 carbonos, né? Essa cadeia ela pode ser saturada ou insaturada, ou seja, todas as ligações possíveis com hidrogênios, ou ter insaturações, que são duplas ligações entre os carbonos, triplas ligações entre os carbonos. E no final a gente vai entender que as insaturações alteram, né, o estado físico daquele lipídio, mas isso é mais para frente um pouquinho. Então, os ácidos graxos são ácidos de cadeia carbônica longa, podendo ser saturados ou insaturados. Os lipídios são insolúveis em água. Eles são apolares e são insolúveis em água. São solúveis em solventes orgânicos, né? Formol, gasolina. Né? Nós classificamos os lipídios em 4 grandes grupos. Os lipídios que nós temos como energéticos, né, que são os glicerídeos, que são os óleos e as gorduras. Né? E aí, quanto mais insaturados são os ácidos graxos, mais líquido é o lipídio, né, é o glicerídeo. Então, a grande diferença entre óleos e gorduras é que as gorduras costumam ser sempre saturadas e os óleos insaturados. Por isso, a famosa campanha para se usar mais óleo do que a gordura, né? A gordura é sempre saturada e, na hora de ser removida dos vasos sanguíneos, ela dá mais trabalho. Nós temos aqui os cerídeos, que são as ceras, tanto de origem animal quanto de origem vegetal. A cera da carnaúba, a cera do babaçu, a cera do próprio ouvido humano, né, que é usada para proteger o canal auditivo da ação de micro-organismos, né, que estão presentes no ar. A cera da abelha, por exemplo, que ela usa lá para fazer os favos, onde ela coloca os seus ovos, né? Os lipídios chamados de conjugados, aqui eu quero chamar a atenção de vocês. O lipídio conjugado é aquele lipídio associado a alguém, a alguma coisa, a algum composto químico. E aí você pode procurar uma outra fonte, e lá nessa outra fonte que você procura, você não encontra lipídio conjugado, você encontra fosfolipídio. Os fosfolipídios são um tipo de lipídio conjugado. Existem outros. Os fosfolipídios são um tipo de lipídio conjugado. É um lipídio conjugado a um grupo fosfato. Mas por que então só se fala nele, ele é o mais famoso? Porque os fosfolipídios fazem parte da estrutura da membrana plasmática de todas as células. A membrana plasmática de qualquer célula, seja procarioto ou eucarioto, é uma dupla camada de fosfolipídios. Então, se alguém perguntar a você, qual é o lipídio mais abundante na natureza? São os fosfolipídios. Qual é o lipídio mais famoso? São os fosfolipídios. Se eles não existissem, não estaríamos aqui. E por último, nós temos os chamados esteroides. Lembra? O lipídio é um éster, que é a união de ácidos graxos com o álcool. O esteroide é como se fosse um pejorativo? Sim. O esteroide, cadê você? O esteroide é um álcool de cadeia fechada, né? O mais famoso deles, não é o único, o mais famoso é o colesterol.
colesterol é o mais famoso dos esteroides. Por que ele é o mais famoso? Porque ele participa da estrutura da membrana plasmática dos animais, das células animais. Eu quero chamar a atenção de vocês para isso. Não existe colesterol em célula vegetal. Não existe colesterol em célula vegetal. Não existe, né? É um papo do marketing, é um papo da publicidade, quando o cara coloca assim, óleo de soja sem colesterol. É como se ele tivesse, para o biólogo, escrito subir para cima, descer para baixo. Ele está sendo redundante, porque se é soja, não tem colesterol. Perfeito? Mas, na publicidade, quando a gente escuta a vida inteira que o colesterol é ruim, e não é, vamos saber agora, a gente escuta a vida inteira que o colesterol é ruim, e não é. Aí, é sem colesterol. Que pena, deveria ter. Porque o problema é o colesterol em excesso. O problema é o tipo de colesterol que você está ingerindo. Mas o colesterol é fundamental para manter a integridade física das membranas plasmáticas. Lá, a famosa dupla molécula de fosfolipídio. Se não tiver colesterol nela, ela não tem muita estabilidade. O colesterol, ele é precursor de hormônios. Inclusive, vou até citar aqui, sexuais, progesterona, estrógenos, testosterona, hormônios da suprarrenal, cortisol, a aldosterona, os andrógenos. Então, o colesterol é importantíssimo como precursor de hormônios. Então, ele garante a estabilidade da membrana plasmática, ele é precursor de hormônios. Olha a importância do colesterol. Mas, professor, eu já ouvi falar no tal do colesterol ruim, colesterol bom, como é que é isso? LDL e HDL. Lipoproteína de baixa densidade, lipoproteína de alta densidade. Perfeito? Muito bem. Tem um macetezinho que eu sempre passo para os alunos, né? Luin. Luin. Pensa num japonês falando ruim, ele fala Luin. É Luin, né? Então, esse é o ruim, esse é o bom colesterol. Perfeito? Tem colegas meus que usam a expressão logo o diabo leva. Eu disse, se você quiser guardar dessa forma, perfeito. Hoje Deus livra, tá bom também. O importante é você saber que o LDL, ele é o mau colesterol, o HDL é o bom colesterol. Mas por que um é mau, por que um é bom? Vou explicar fazendo um esqueminha. Imagine você que isso aqui é um vaso sanguíneo. Imagine você que isso aqui é uma gordura, um triglicerídeo, ou triglicéride, ou triacilglicerol, que são sinônimos. Isso é um triglicerídeo, uma gordura agarrada lá no vaso sanguíneo, promovendo o entupimento desse vaso, promovendo uma isquemia, uma inflamação, ou seja, está te fazendo mal. Qual é a função do HDL? O HDL é aquela substância que vai pegar esse triglicerídeo e levá-lo ao fígado. E lá, essa mistura desse triglicerídeo com esse colesterol vai ser eliminado na forma de bile. Vai sair nas fezes. Livrou você daquele entupimento. Né? Por isso ele é o bom colesterol. E o mau colesterol? Bom, o mau colesterol, ele simplesmente se junta a essa gordura e aumenta ainda mais o entupimento. Perfeito? Então o papel dele é esse. É ele se juntar a essa gordura e aumentar ainda mais o entupimento. O mau colesterol, o bom colesterol. Nós temos os dois dentro do nosso sangue rodando o tempo todo. Nós temos que fazer atividades físicas, nós temos que ingerir, né,
uma boa quantidade de alimentos de origem diversificada, saudáveis, evitar tabagismo, evitar ingestão de bebida alcoólica, para que a gente mantenha, né, níveis adequados de cada um deles correndo na nossa corrente sanguínea. Correto, meus amigos? Então, os lipídios estão aqui. Óleos e gorduras, que são os glicerídeos, são as fontes de energia. Né? Cerídeos, que são as ceras, animais ou vegetais, a função estrutural, a função de proteção. Os conjugados, o mais famoso, os fosfolipídios, da membrana plasmática, e os esteroides, o mais famoso, o colesterol. Né? E ainda você já tem aqui alguns esteroides que são precursores de vitaminas, perfeito? Que são precursores de vitaminas. Então, no nosso próximo vídeo, nós veremos os ácidos nucleicos, perfeito? Aí a gente vai falar um pouquinho de DNA e RNA, e aí a gente encerra essa questão da composição química celular. Junto com ácidos nucleicos, eu vou falar também um pouco, porque vitamina é uma coisa que é um quadro muito mais de decoreba, mas a gente vai falar um pouquinho também aqui, tá bom? Segue a gente, faça seu comentário, dê sua sugestão, tá bom? Já já eu volto.